A palavra se encontra em Juízes, capítulo número 16. Peço à congregação, aos irmãos, aos amados que aqui se encontram, para abrirem em Juízes, capítulo 16. Para quem tem a Bíblia com Inário Novo Cântico, página 241. Para quem tem a Bíblia com Inário Novo Cântico, página 241. Livro do Velho Testamento, Juízes, capítulo número 16, do verso 1 em diante. Eu vou pedir à congregação que hoje em especial fique assentada. A leitura é longa, então peço aos irmãos e irmãs que fiquem assentados para acompanhamento da palavra do Senhor. Nós vamos ler então do capítulo todo o capítulo 16, até somente o verso 22, que já é bastante versículos. Diz assim a palavra do Pai. Se a igreja já localizou, diga amém. Amém? Então vamos ler. Sansão foi para Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Foi dito aos gazitas: Sansão chegou aqui. Cercaram-no, pois, e toda a noite o esperaram às escondidas na porta da cidade. E toda a noite estiveram em silêncio, pois diziam: esperaremos até o raiar do dia, então daremos cabo dele. Porém, Sansão esteve deitado até meia-noite, então se levantou e pegou ambas as folhas da porta da cidade com suas ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima até o cimo do monte que olha para Hebrom. Depois disto, aconteceu que se afeiçoou a mulher no vale de Soreque, ao qual se chamava Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim o subjugarmos, e te daremos cada um 1.100 ciclos de prata. Disse-lhe, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderia ser amarrado para te poderem te subjugar? Respondeu-lhe Sansão: se me amarrarem com 7 tendões frescos, ainda não secos, então me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Os príncipes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 tendões frescos, que ainda não estavam secos, e com os tendões ela o amarrou. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Quebrou ele os tendões, como se quebra o fio da estopa chamuscada. Assim não se soube em que lhe consistia a força. Disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora com que poderia ser amarrado. Ele lhe disse: se me amarrarem bem com cordas novas, com que se não tenha feito obra nenhuma, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Dalila tomou cordas novas e o amarrou e lhe disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Ele as arrebentou de seus braços como um fio. Disse Dalila a Sansão: até agora tens zombado de mim e me tens dito mentiras. Declare-me, pois, agora, com que poderia ser amarrado? Ele respondeu: se teceres as 7 tranças da minha cabeça com a urdidura da teia, e se as firmares com pino de tear, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Enquanto ele dormia, tomou ela as 7 tranças e as teceu com a urdidura da teia, e as fixou com pino de tear, e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão.
Então despertou do seu sono e arrancou o pino e a urdidura da teia. Então ela lhe disse: como dize que me amas, se não estás comigo, se não está comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. Importunando-o ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Descobriu-lhe todo o coração. Ele disse: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. E se vier a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila que já ele lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi mais uma vez, mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela e trouxeram com eles o dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo e retirou dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia ainda que o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele, e lhe vazaram os olhos, e o fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e virava um moinho no cárcere. E o cabelo de sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Que Deus nos abençoe com a leitura da sua palavra. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, novamente adentramos a tua presença através da palavra de oração. E neste momento de oração queremos clamar o teu santo nome e pedir a ti, em o nome do Senhor Jesus, que a palavra lida neste momento, Senhor, seja de fato bênção aos nossos corações através da revelação que se dará a nós sobre esta palavra. Abençoa-nos, ó Deus, ilumina-nos com teu Espírito Santo, para que de fato possamos entender o que foi lido neste momento. E cada um de nós possamos receber, ó Deus, a tua palavra ao nosso coração. Porque esta mesma palavra, ó Pai, a cada um que está aqui, vai de maneira diferente, fala de forma diferente, porque as necessidades, as carências, as circunstâncias da vida de cada um é diferente de uma pessoa para com outra pessoa. E teu Espírito Santo fala, traz a tua mensagem, a tua palavra, ó Deus, de acordo com cada um que está sentado. Por isso te rogamos, sim, Senhor, ilumina todos que aqui estão, a congregação, os visitantes, com teu Santo Espírito, com o Espírito Santo, para que assim de fato seja revelada a tua palavra e não venha ser o homem a falar ao coração do povo que aqui está. Mas seja, Senhor nosso Deus, verdadeiramente, ó Pai, como sempre oramos a Ti, seja o Senhor a falar. Usa-nos, ó Deus, como um vaso imperfeito, um vaso com defeitos, mas que te pede em o nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados, dos meus pecados, usa-me, Senhor, para a honra e glória do teu nome neste santo lugar. Abençoa-nos, abençoa o povo, abençoa a toda a gente que aqui está, traga-nos a tua palavra, fala-nos a tua palavra, traga-nos, Senhor Deus, a mensagem que o Senhor quer para cada coração. E tudo isto, Pai, te pedimos, ó Deus, pela iluminação
do Espírito Santo em nossas vidas e em o nome do Senhor Jesus, agora e para todos sempre. Amém, amém e amém, Senhor nosso Deus. Igreja Presbiteriana de Irajá, como no passado eu falava isso nesta igreja e falava também às outras igrejas da época que éramos seminaristas, tenho a dizer-te uma tenho a dizer-te uma palavra de Deus ao vosso coração. E oro ao Senhor para que você tenha entrado neste lugar com o coração aberto, para que você possa ouvir o que Deus tem a dizer a ti. Oro ao Senhor para que você, visitante, para que você, membro da igreja, não esteja aqui de ouvidos e coração fechado, para ouvir aquilo que Deus tem a dizer a ti. Oro ao Senhor para que você não esteja na igreja literalmente ou espiritualmente de braços cruzados, numa tentativa de não ouvir aquilo que Deus quer colocar para ti nesta manhã de domingo. Oro ao Senhor Deus, para que de fato Ele, tendo falado ao meu coração nesta mensagem, também fale ao teu coração nesta mensagem. Oro ao Senhor Deus para que você não se distraia, mas faça de tudo ao seu alcance para focar na palavra de Deus que vai ser dita ao teu coração. A história de Sansão começa de modo maravilhoso. O seu nascimento é milagroso. É anunciado por um anjo de Deus. Sua mãe era estéril, mas o que é a esterilidade para um Deus que produz fertilidade? O primeiro filho de Manoá e sua esposa estéril, e que depois deixou de ser estéril pelo milagre de Deus, foi, de fato, o primeiro filho de Manoá e sua esposa foi um milagre de Deus. Os pais de Sansão, o juiz, ou que seria o juiz de Israel, porque assim naquela época se dava, Deus levantava homens e mulheres e tornava esses homens ou mulheres juízes da terra, e essas pessoas governavam a terra de Israel, não eram príncipes, não eram reis, eram juízes levantados por Deus. Sansão haveria de ser um juiz levantado por Deus para governar a Israel. Seus pais eram da tribo de Dan. Eles eram moradores de Zorá. Zorá era uma pequena aldeia, uma pequena vila situada nas partes baixas de Judá. E o casal então recebe a notícia de que teria um filho. E esse filho seria Nazireu. Talvez você já saiba o que significa essa expressão Nazireu. Ele seria Nazireu desde o ventre dele e deveria se chamar Sansão. Falar em nome de Sansão, o tema da mensagem é justamente a história do homem chamado Luz do Sol, porque Sansão significa luz do sol, o filho do sol. Nos Juízes capítulo 13, verso 7, Juízes capítulo 13, verso 7, diz assim ao nosso coração: você engravidará, diz o anjo, e dará à luz a um filho. Todavia não beba vinho e nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, assim dizia da parte de Deus para a esposa de Manoá. E não coma nada impuro, porque o menino será nazireu. Nazireu é alguém consagrado, separado a Deus. Desde o nascimento até o dia da sua morte, o menino será nazireu, consagrado a Deus. Estudando o significado do nome de Sansão, nós encontramos aí a beleza e o amor de Deus sobre a vida de Sansão. No nome de Sansão você já encontra Deus guardando ao menino que haveria de se chamar Sansão. No nome de Sansão você encontra a beleza, sim, do próprio Deus para Sansão. O amor de Deus para Sansão. O garoto haveria de ter um nome, haveria de nascer para governar, haveria de ser juiz de Israel. O seu nome, Sansão, como eu disse agora há pouco, significava luz do sol.
Esse é o significado de Sansão. Deus havia gerado para ele brilhar entre o seu povo. Ele brilharia entre o seu povo, Sansão brilharia. Seria o juiz colocado por Deus para liderar o povo de Israel. Mas apesar das promessas e da consagração que Sansão sofreu, ele era nazireu, consagrado a Deus, separado pelo próprio Deus. Apesar das promessas de consagração desde o ventre, a vida de Sansão seguiu por caminhos escuros. E a lâmpada da alma de Sansão, ela é envolvida em trevas. Ora, a lâmpada foi feita para brilhar, mas a lâmpada da alma de Sansão estava, irmãos, envolvidas em trevas, pelo distanciamento desta lâmpada, ou pelo distanciamento da mente e coração de Sansão em relação à vontade de Deus sobre a sua vida. Não se esqueçam, ele é nazireu, consagrado desde o ventre da sua mãe a Deus, separado por Deus. E havia normas para o nazireado. Mais tarde falarei sobre isso. Sansão foi levantado por Deus num tempo de opressão. Havia opressão em Israel. Deus levanta um juiz. Deus levanta um homem, um menino, uma criança chamado Sansão, que haveria de governar, de ser juiz, de ser o líder do povo. Mas era tempo de opressão. Sansão tornou-se um portento, algo fantástico, algo maravilhoso, um ser com poderes, com uma força colossal. Sansão parece ser um gigante, um homem de grande, tremenda força dada por Deus. Homem que poderíamos dizer que era, na sua época, imbatível devido à força que ele recebeu do próprio Deus. O único problema de Sansão, e parece que ele não está muito longe de nós nessa hora, o único problema de Sansão é que ele não consegue dominar os seus impulsos. E assim somos nós também. Gastamos ou investimos tempo numa oração onde pedimos o tempo inteiro que Deus iluminasse ao pregador, não foi? E à igreja e aos visitantes. Mas muitas vezes sentamos no banco não para ouvir a mensagem, mas sentamos no banco para examinar a mensagem. Eu não quero que você examine a mensagem. Eu não sou Augusto Nicodemos. Eu não sou Jeremias Pereira. Eu não sou um grande pregador da palavra do Senhor Deus e nem um grande teólogo, e nem quero ser. Eu sou pastor de igreja. Eu sou apacentador de rebanhos. Portanto, não examine minha mensagem, mas permita teu coração ouvir o que Deus quer dizer a você. É isso que eu peço a você. Agora, se tu examinar minha mensagem, eu te repreendo em nome de Jesus. Porque você não vai receber nada hoje, nessa manhã. Nada. A não ser o que a sua pretensa inteligência pensa dizer a você. Fui duro? Não sei. Fui pastor? Com certeza fui. Sansão foi levado a um tempo de opressão. Tornou-se, repito, um portento. Sua força era colossal. Era um verdadeiro gigante. E aí você pode dizer, mas a Bíblia não fala que ele era gigante. Gigante da força. Alguém poderia lutar com Sansão? Não. Ele era colossal. Homem imbatível. Seu único problema é o meu problema e é o seu problema. É que ele não conseguia dominar os seus impulsos. Alguns não conseguem dominar seus impulsos em termos de gestos, em termos de ações, em termos de atitude, outro em termos de fala, outro em termos de pensamento. A mente fica borbulhando, e vai para cá, e vai para lá, e vai para cá, e vai para lá, e vai para cá, e vai para lá, e não vai para lugar nenhum porque não há edificação. Sansão não conseguia dominar seus impulsos. Sansão, você parece comigo nessa hora e parece que muita gente está aqui nessa igreja nessa manhã. Um dia Sansão viu uma jovem filisteia e disse a seu pai: vi uma mulher intímina das filhas dos filisteus, povo inimigo de Israel. Tomai-a por esposa para mim, porque só desta me agrado. Essa foi a palavra de Sansão para o seu pai.
Seu pai, como um bom pai que era, tentou demovê-lo, mas Sansão, teimoso como era, e parece que nós nessa hora também somos teimosos, não queremos ouvir ninguém. Não, desculpe, queremos ouvir a nós mesmos. Seu pai tentou demovê-lo da sua própria ideia, mas Sansão não ouviu. Não, por que ouvir? Eu já tenho a minha ideia. Por que eu ouvi a sua? A minha ideia é melhor. Penso está certo e você está errado. Certa feita, caminhando pelas vinhas de Tímina, um leão novo, bramando, saiu ao seu encontro. O leão novo, Sansão com sua força, rasgou esse leão como se rasga um cabrito. Depois de alguns dias, leão morto. Alguns dias depois, Sansão passa pelo mesmo local e foi dar uma olhada no corpo morto do leão, na carcaça do leão morto. Estava ali na caveira, Cláudio Almeida, do leão, e tu conheces essa história, tenho certeza. No cadáver do leão, na caveira do leão, havia um enxame de abelha. Sansão pegou então um favo de mel que estava ali na caveira do leão, criado pelas abelhas, e tomou o favo de mel nas mãos e foi andando e comendo daquele mel. Não se esqueça, ele era nazireu. O nazireu havia certos preceitos a seguir, e uma das coisas que o nazireu não poderia fazer é tocar em coisas mortas ou impuras. Ele quebra o voto nessa hora que ele toca e pega favo de mel da carcaça de um bicho morto. Sansão era nazireu e não poderia tocar em cadáver. Ele quebrou ali o primeiro voto de sua consagração a Deus. Tocou em cadáver. Velho Testamento, assim era. Ele procurou a doçura, Marcelo Nobre, na podridão. E assim muitos fazem. Procuram doçura na podridão. Me desculpe, mas nem eu nem você vamos encontrar doçura em algo que está podre. O que está podre, está podre. O que está podre não tem doçura. Ao contrário. Mas Sansão procurou doçura na podridão. Ele comeu mel da caveira de um leão morto. Muitos hoje ainda buscam prazer no pecado e procuram doçura naquilo que é impuro aos olhos de Deus. Muitos ainda, então, procuram prazer no pecado, e a palavra pecado na língua hebraica significa desviar-se do alvo. Em sentido divino, em sentido religioso, é desviar-se de Deus. Quem peca se desvia do alvo que é Deus. Quando eu peco, eu estou me desviando para a esquerda ou para a direita de Deus que está na minha frente. Então não vou ao encontro do Senhor, eu me desvio. Isso é pecado. Desviar-se de Deus. Sansão, quando ele interrompe o voto, ou quando ele come algo tocado num leão morto, ele está interrompendo o voto, ele está pecando, ele está rompendo o voto nazirado, ele está pecando contra Deus. Muitos hoje buscam prazer no pecado, à procura de doçura naquilo que é impuro. Por isso, perdem paz, perdem intimidade e perdem unção com Deus. Porque estão buscando prazer no pecado, em algo que é impuro. A vida de Sansão é um brado de alerta para todas as pessoas, mas poderia dizer que em especial aos jovens. É um brado de alerta à nossa geração de jovens. Há muitos jovens que, à semelhança de Sansão, não escutam seus pais. Mas escutar para quê? Eles já são velhos, antiquados, não sabem nada, depende de nós para mexer até no notebook. Para que então falar com eles ou perguntar alguma coisa para eles? Jovens são mais inteligentes? Ah, claro, já viveram bastante. Tem bastante experiência de vida, devem ser mais inteligentes realmente. Nós estamos ultrapassados. Muitos jovens, então, à semelhança de Sansão, não escutam seus pais. Muitos jovens, mesmo sendo consagrados a Deus, filhos da promessa do Senhor, vivem flertando com o mundo. Amam ao mundo, são amigos do mundo e conformam-se com o mundo.
procurando mel na caveira de leão morto. Você está fazendo isso, jovem? Você que está sentado hoje aqui e que é jovem, ou você, irmão ou irmã, que tem um jovem em casa que lamentavelmente não veio para o culto nesta manhã, ele está fazendo isso, ou ela está fazendo isso, ou você tem netos que fazem isso? Será? Muitos crentes têm perdido a coragem de ser diferentes, não deveriam. Nós somos diferentes, porque vivemos numa terra que não é nossa. Nossa pátria, já diz a Bíblia Sagrada, não é esta. Nossa pátria é a pátria celestial. Estamos de passagem nesta terra e como igreja de Jesus, estamos de passagem com um propósito, é de falar de Jesus e edificar crentes, e falar o nome do Salvador para os não crentes, para que pela ação do Espírito Santo, se for da misericórdia do Senhor, eles sejam tocados e haja uma ardência no coração quando o Espírito de Deus fala a eles sobre o nome de Jesus. Tem muito crente que tem perdido a coragem de ser diferente. Por quê? Porque imitam o mundo. Estão imitando o mundo em vez de serem luz nas trevas, e estão imitando o que acontece nas trevas. Existem muitos crentes que fazem as suas festas como costumam fazer aqueles que não conhecem a Deus. Muito crente fazendo as suas festas como aqueles que não conhecem a Deus. Tem bebida, tem cerveja, tem uísque, tem tudo. Não, isso aqui, para meus irmãos, tem refrigerante, e para aquele que não é crente, tem a bebidinha para ele beber lá, e tem a musiquinha bem, uma musiquinha que tem demais para o lado sensual do que qualquer outra coisa. Tem muito crente fazendo festa como costumam fazer aqueles que não conhecem a Deus. Há pouco tempo eu fui numa festa de uma irmãzinha que foi uma bênção. Uma bênção, me senti bem o tempo inteiro, me diverti. Festa de família. Festa de gente, mesmo não sendo crente, mas que respeita a Deus. Tem muito crente que se entrega às aventuras, busca uma satisfação imediata dos seus desejos, e esse caminho, embora cheio de aventuras e prazeres, eu digo a você, é um caminho de escuridão, é um caminho de trevas, é um caminho de morte, é um caminho, irmão, de prisão. O pecado promete a mim e a você, sabe o quê? Prazer. Mas sabe o que ele traz para mim e para você? Tormento. Pecado promete prazer, mas não traz prazer. Ele traz prazer momentâneo, porque ele traz para você é tormento. O pecado promete a todos nós liberdade, mas sabe o que ele faz conosco? Ele nos escraviza. O pecado promete vida, Simone Nascimento, mas o pecado não traz vida não. Quem traz vida e abundância é Jesus. O pecado, ele promete vida, mas ele mata. O pecado levará você mais longe do que você gostaria de ir. E que é pecado? Desviar-se do alvo. Que alvo? Deus. É separar-se de Deus. É desviar-se de Deus. Isso é pecado. O pecado levará você mais longe que você gostaria de ir. Porque, na verdade, o teu pecado você considera que é pequeno, não vai afetar muito, é uma coisinha mínima. Então, você comete o teu pecado e você acha que está tudo ok, porque é uma coisa pequena, ninguém está sabendo. Mas eu digo a você, em nome do Senhor Jesus, que o pecado levará você mais longe do que você gostaria de ir. Ele reterá você mais tempo do que você gostaria de ficar. Ele custará a você um preço mais alto do que você tem condição de pagar. Jesus pagou com a vida pelas nossas vidas. Sansão tinha todos os atributos para ser um líder, belíssimo líder, porta-voz de Deus para Israel. Mas Sansão preferiu alimentar o seu ego, se envolvendo em relacionamentos amorosos pecaminosos. Primeiro, o homem Sansão, o líder, portento, colossal, gigante em termos de força. Sansão, em primeiro lugar, ele casa com a Filisteia.
seu pai tenta demovê-lo, ela é de outro povo, Sansão, cultua outros deuses, povo que é inimigo nosso, mas ele queria ela, teimoso como ele era, queria aquela mulher e não ouve os seus pais. Está reconhecendo alguém quando eu digo isso? Depois que ele casa com a filisteia, ele se apaixona intensamente por Dalila, outra mulher, moradora de Soreque. Todos esses percalços desastrosos levam a que Sansão havia negligenciado o seu chamado. Ele tinha um chamado de Deus. Tinha um chamado e ele tinha comunhão com Deus. Mas no momento em que ele casa com a filisteia, no momento em que ele se apaixona por outra mulher chamada Dalila, famosa Dalila da Bíblia Sagrada, aqui nós verificamos que ele negligencia o seu chamado e a sua comunhão com Deus. Quando começamos a entrar em desobediência com Deus, estamos negligenciando nossa comunhão com Deus. Quando me deixo levar pelo pecado, eu estou negligenciando minha comunhão com Deus. E quando eu me deixo levar cada vez mais pelo pecado, cometer o pecado, mas eu me afasto de Deus. O Espírito de Deus estava sobre ele. De outra feita, ele seria incapaz de vencer tantas batalhas ou derrotar 1000 homens com uma queixada. Ainda que possamos entender, não literalmente esse texto, mas muitos homens ele venceu. A sua força adivinha disso, que o Espírito de Deus estava sobre Sansão, o nazireu, separado e consagrado por Deus. Mas Sansão não se deixava dirigir por Deus. Sansão ouvia Deus e não obedecia. Ouvia, porque ele sabia como era o voto do nazireu. Então ele sabia o que Deus colocou em relação a isso. Ele sabia o que Deus falou sobre a questão do nazireu, separado por Deus, consagrado por Deus. Ele sabia de tudo isso. Então ele sabia qual era a voz de Deus sobre a vida dele. Como você sabe também, querido irmão e irmã. Mas Sansão não se deixava dirigir por Deus. Ele ouvia Deus e não obedecia a Deus. Isaías 48, verso 17, fala sobre esse assunto. Não sobre Sansão em si, mas sobre a questão de ouvir Deus. Isaías 48, verso 17, se quiserem abrir, diz assim: Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Deus nos guia pelo caminho que devemos andar. Quando desobedecemos a Deus, andamos em estradas não permitidas e não colocadas para nós pelo próprio Deus. Isaías 48, verso 17. Lá em Números, capítulo 6, verso 1 ao 7, que eu vou ler para você, Números 6, verso 1 ao 7, você tem aí o que é um nazireu de Deus, ou como deveria ser um nazireu de Deus, os preceitos de Deus em relação àquele que ele separaria, consagraria. E nós vamos verificar o que Sansão começou simplesmente a desobedecer o que foi colocado para ele como nazireu. Diz assim, Números 6, verso 1 ao 7. Instruções divinas a serem observadas por um nazireu de Deus. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando um homem ou mulher se tiver separado, fazendo voto de nazireu, homem ou mulher, hein? Para se separar ao Senhor, de vinho e de bebida forte se apartará. Vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte não beberá. Nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas, nem secas comerá. Todos os dias do seu nazeirado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até as cascas. Todos os dias do voto do seu nazeirado, sobre a sua cabeça não passará navalha. Portanto, o cabelo deveria crescer, o tempo inteiro crescer. Até que se cumpra os dias que se separou ao Senhor, santo será, deixando crescer livremente o cabelo da sua cabeça.
Todos os dias que se separar para o Senhor, não se aproximará do corpo de um morto. Por seu pai, ou por sua mãe, ou por seu irmão, ou por sua irmã, por eles, ele se não contaminará quando forem mortos. Porquanto o nazirado do Senhor Deus está sobre a sua cabeça. Esses eram os preceitos ao Roberto do Nazireu. E que Sansão, nós estamos vendo, está desobedecendo a todos eles. Sansão, ele infligiu cada um desses votos. Cada um desses votos, ele não cumpriu. Ele tinha conhecimento. Era a voz do Senhor para a sua vida. Era a orientação do Senhor para o Nazireu. Aquele que era separado e consagrado por Deus, homem e mulher. E no caso de Sansão, consagrado no ventre da sua mãe, que era estéril, mas por um milagre de Deus, veio a gerar filhos. Sansão infligiu cada um desses votos. E como nada lhe acontecia, ele prosseguiu errando, ignorando as consequências que poderiam vir. E assim acontece também com a humanidade. Assim acontece também comigo. Assim acontece também com você. Assim acontece também com a igreja. Assim acontece também com quem não é da igreja, ou não pertence à igreja. Assim acontece com o ser humano que não crê em Deus, ou que diz que crê em Deus. Olha, Sansão infligiu cada um desses votos. Como nada lhe acontecia, ele prosseguiu errando. É aquela pessoa que peca, se desvia de Deus, faz algo que Deus não se agrada, ela entende que é algo pequeno, ou algo médio, ou algo grande, ela quer colocar tamanho nas coisas erradas que faz. Ela faz, ela comete, mas como nada lhe acontece, diácono Sérgio, opa, aconteceu nada. Então está tudo bem. Continua errando, continua fazendo, aconteceu nada. Eu fiz lá no meu quarto, ninguém viu? Ninguém viu, ninguém sabe de nada. Eu fiz lá no computador, no meu celular, no meu notebook, lá, seja o que for, é alguma coisa que fala. Eu fiz lá. Ninguém viu, ninguém sabe, só eu sei o que eu fiz. Então está tudo bem, nada me aconteceu e eu continuo errando. Sansão estava assim. Ele fazia as coisas, nada acontecia para ele. Ele prosseguia o quê? Errando. Só que ele esqueceu que a consequência vem. E esse é o grande erro nosso. Porque quando não acontece nada com a gente finge, né, que está tudo bem e continua fazendo. Alguns dizem até que é da vontade de Deus. Aí tem gente até que coloca Deus no meio. Coloca até Deus no meio. É incrível isso. A pessoa está pecando, está errando, mas como não acontece nada, ela até diz que acha que é da vontade de Deus aquilo que está acontecendo. Aí coloca Deus no meio. É uma maneira de justificar seu próprio erro. Deixa eu te contar uma coisa. Deus não precisa fazer na hora que você faz, não. Mas tem uma hora que ele vai fazer. Ou você acha que ele se agrada do pecado? Não, não se agrada, não. Ele vai fazer. Ah, ele vai fazer. Se eu conheço o Deus da Bíblia, ele vai fazer. Vai ter uma hora que ele vai, né, Sérgio? Fica brincando. Vai fazendo. Não está acontecendo nada. Aí mexe com um, mexe com outro, mexe com outro, mexe com um, faz uma coisa errada aqui, faz uma coisa errada ali, fala outra coisa ali, e está tudo certo aqui, não acontece nada. Um dia ele vai fazer. Deus não é cego, Deus não é surdo. O Senhor sonda os corações, Salmo 139. Ele sabe que eu vou falar antes de eu dizer abrir minha boca para falar alguma coisa. Você sabe o que é isso que me faz ficar tranquilo? É que Deus vê tudo. É o que me tranquiliza. Né, Dirceu? Pontos Dias. É o que nos tranquiliza. Deus vê tudo. Glória a Deus! Ele vê tudo. Me tranquiliza, me pacifica, me acalma. Ele está vendo. Ele sabe de todas as coisas.
Sansão então fazia o que eu faço, o que você faz, o que nós fazemos, que é errar, pecar, desviar do alvo, e como nada lhe acontecia, ele prosseguia errando, ignorando as consequências do seu pecado. Ele parecia estar insensível à voz de Deus. Eu li para vocês os preceitos do Nazirado. Ele parecia estar insensível à voz de Deus. E eu não sei se você percebeu algo bem interessante. A história de Sansão está no capítulo 13, 14, 15 e 16 de Juízes. Mas nós temos, sabe, dois finais para a história de Sansão. É bem interessante isso. O juiz Sansão, parece que o autor bíblico colocou dois finais para a história de Sansão. Nós podemos verificar o primeiro final lá no capítulo 15, verso 20. Olha lá. Capítulo 15, verso 20, Juízes, diz assim, deixa eu ler. É o último versículo do capítulo 15 de Juízes. Página, permite o Jaime? Juízes 15, verso 20, página. Oi? 241. Para quem tem a Bíblia com o Inário Novo Cântico. Só para poder confirmar para vocês que estão com a Bíblia, que a minha Bíblia é diferente, não tem o Inário, então ela é diferente. Posso nem citar o número aqui. Então diz assim, verso 20. Sansão julgou a Israel nos dias dos filisteus, 20 anos. O que dá a entender? Que esse é o período de tempo que ele julgou, né? E poderia fechar o livro aqui. Não poderia? Em muitas histórias dos juízes, é assim que termina praticamente, né? Dizendo o período que ele governou, aquela coisa toda, e morreu Sansão, assim, e termina e já entra outro juiz, Deus levantando. O povo volta a pecar, Deus levanta um juiz para poder o povo novamente seguir em direção a Deus. Mas não, esse não é o final da história de Sansão, mas parece ser. Poderia ser, só que tem um problema. Não é. Tem o capítulo 16 ainda. Tem o capítulo 16, tem o capítulo 16 que vai nos trazer outras informações deste mesmo Sansão. E lá depois nós vamos ver um outro final para Sansão. Porque no capítulo 16, nós olhamos 15, verso 20, nos informa que ele julgou 20 anos. Parece o final. Mas se você olhar o capítulo seguinte, capítulo 16, verso 1, esse Sansão que julgou Israel em 20 anos, e que fez tanta coisa, e que lutou contra os filisteus, aqui nesse capítulo, verso 14 do capítulo 15, na edição revista e atualizada, tem o título em negrito, Sansão fere 1000 homens com uma queixada de jumento. Era um homem de grandes ações, através do Senhor Deus na sua vida. Grande força tinha Sansão, força colossal. E este mesmo homem que fere 1000 homens, com uma queixada de jumento, que a Bíblia fala, é o mesmo homem que no capítulo 16, no versículo 1, que poderia ter terminado a história dele no capítulo 15, verso 20, e que não termina entre o pecado e a queda de Sansão. Isso lembra a gente mesmo. Né? Você olha para aquele irmão, para aquela irmã, poxa, ele está ótimo, ele está bem, ela está bem, agarrado com Deus, e está naquela unção, e a palavra de sabedoria, quando alguém ouve essa pessoa falar, se sente edificada, porque é assim que tem que ser, quando um cristão traz uma palavra, tem que ser de edificação, tem que produzir coisa boa na vida do próximo. Não é o que eu estou vendo no Facebook, não, quando se fala de política, Deus me perdoe. É vontade de desligar aquilo. Porque o que tem opinião de cristão sobre política, eu não vou nem falar coisa sobre isso. Esse para lá. Esse é para lá. Vamos ficar na Bíblia Sagrada. Mas o que eu estou observando aqui é que poderia acabar aqui, mas não acaba. Não acaba por quê? Porque Sansão continua vivo. Ih, meu irmão, é a pessoa continuando viva, as coisas... Só quem é imutável é Deus. Deus tem um atributo da imutabilidade. Deus não muda. É um atributo que ele não passou nem a mim nem a você. Não passou ao ser humano. Imutabilidade. O Senhor não muda. Ainda que um e outro consigam enxergar na Bíblia Sagrada textos que falam de mudanças. Mas quer saber a verdade? Deus não muda. Deus é imutável. Mas o homem muda. Sansão está aqui. Sansão foi a Gaza, versículo 1. Depois da queixada, depois de matar 1000 homens, defender Israel, aquela coisa toda, o juiz, o líder, Sansão, o nazireu, consagrado a Deus, tudo isso, mas já errando bastante.
porque a gente já verificou os erros dele aqui. Mas Sansão foi a Gaza. Em Gaza foi a sua derrocada, em Gaza foi o levante também, o levantar de Sansão. Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela, nazireu, separado, puro, de Deus, e coabita com a prostituta. Foi dito aos gazitas, Sansão chegou aqui, cercaram-no, pois, e toda noite o esperavam às escondidas na porta da cidade. Todos queriam matar Sansão, e toda noite estiveram em silêncio, pois diziam, esperaremos até o raiar do dia, então daremos cabo deste homem. Porém, Sansão esteve deitado até meia-noite, então se levantou e pegou ambas as folhas da porta da cidade com suas ombreiras, e justamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os seus ombros, levou para cima, até o cimo do monte, que olha para Hebrom. Depois disso aconteceu que ele se afeiçoou. Aí está o grande pecado de Sansão. Se afeiçoou a uma mulher, a sua derrocada, a uma mulher no vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Sansão foi para Gaza, viu uma mulher prostituta, coabitou com ela. Depois de tão grande livramento que ele deu a Israel, Sansão não deveria, irmão, se mostrar grato a Deus? Não se mostrou grato a Deus, coabitou com uma prostituta. Sansão fazia o que queria, obedecia aos seus pensamentos do seu coração. Nós poderíamos apontar claramente os erros da vida de Sansão, assim como nós saberíamos também apontar os nossos próprios erros. Porque se eu consigo apontar os erros da vida de Sansão, eu devo ser capaz também de apontar os erros da minha vida. Porque vamos parar com esse negócio de ficar jogando pedra na mulher adúltera. Porque na verdade nós temos pecado também. Se sabemos apontar pecados ou erros dos outros, também temos de saber olhar para nós e ver também que nós também temos erros e pecados também. O problema é que a gente só sabe apontar os erros e pecados dos outros, mas a gente não olha para a gente não vê nossos erros e pecados também. Mas todos nós aqui nascemos em estado de pecado, somos lavados pelo sangue do Cordeiro, sim. Jesus morreu na cruz por nós, sim. Porém, continuamos ainda sendo homens e mulheres de carne e sangue sujeitos a pecar. E até para o pensamento. Sansão. Eu poderia apontar os erros. Sansão, você comeu lá do favo de mel do corpo de um leão morto, Sansão. Coabitou com uma mulher prostituta, casou com uma filisteia que não é do teu povo, Sansão. Você fez tanta coisa errada, Sansão. Tanta coisa errada que o nazireu não poderia fazer, Sansão. Mas se eu consigo enxergar os erros de Sansão, então eu também tenho que saber enxergar e apontar os meus próprios erros. Porque apontando meus próprios erros, poderei crescer também. Agora, o que de fascinante aconteceu na vida desse homem nazireu, e que jamais deve ser esquecido por nós, é que Deus proporcionou para ele um novo começo. Deus é assim. Deus proporciona um novo começo. E Deus proporcionou ao nazireu Sansão, todo errado, um novo começo. E também um outro final. Deus deu a ele um outro final que não aquele do Juízes 15, verso 20. Deus deu a ele um outro final. E eu entendo esse outro final como sendo uma revelação que Deus dá ao escritor de Juízes para narrar esse novo final lá no capítulo 16, verso 31. No capítulo 16, do verso 31 da palavra do Pai, temos um novo final para Sansão. O novo final diz assim: então seus irmãos desceram em toda a casa de seu pai e tomaram-no, estava morto já. Subiram com ele e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Julgou ele a Israel 20 anos. Aqui está o novo final da vida de Sansão. E você vai entender o que aconteceu com ele aqui. Você vai entender. Depois de ter relações com a prostituta de Gaza, depois de ele conhecer Dalila, por quem ele se apaixona cegamente, ele se apaixonou cegamente por aquela mulher. E quem se apaixona, porque há uma diferença entre apaixonar e amar. Quem se apaixona não enxerga os defeitos do objeto amado. Seja homem ou mulher. Quem ama,
ama e consegue enxergar os defeitos da pessoa amada. Mas por amar, procura ajudar a pessoa amada nos seus defeitos. Há uma diferença. Quem é apaixonado não, fica cego. Não enxerga defeito nenhum. Aí vem você que é pai, vem você que é mãe, e olha, mas ela é assim, mas ele é assim. Olha, não adianta, porque ele não vai enxergar, ela não vai enxergar, porque está cego, está apaixonado. Não adianta. É pior, hein? É pior porque até vai brigar com você. Não acredito, irmãos, olha só. A tradução do nome de Dalila é interessantíssimo. Dalila é a tradução do nome dela, sedutora. Mas eu não gosto muito dessa tradução, não. Eu gosto mais da outra. A outra tradução é Dalila, senhora da noite. Então temos o casal Luz do Sol com a senhora da noite. Luz do Sol, Sansão. Senhora da noite, Dalila. Ela foi um insistente laço de Satanás na vida do Nazireu. Poderia ser qualquer outro nome, mas Dalila representa para nós aqui oposição a Deus, representa prisão, representa trevas, representa calabouço. Será, irmão, que você tem a sua Dalila? E não estou falando de uma outra mulher na sua vida. Estou falando do que ela representa, do que o nome dela significa, Senhora da Noite, ou que significa oposição a Deus. Será que você tem alguma coisa que opõe você a Deus? Será que você está vivendo hoje na sua vida o que significa o nome de Dalila? Trevas. Será que você está vivendo hoje num calabouço na sua vida? Será que hoje você está vivendo uma prisão nos pecados? É porque Dalila representa tudo isso. Senhora da noite, com luz do sol. A forma como se dá o relacionamento de luz do sol e senhora da noite configura, irmãos, um romance regado a engano e a sexo. Dalila é procurada por 5 príncipes filisteus, governantes de Gaza, de Asquelon, de Asdod, de Ecrom e de Gat. Ela é corrompida, e não é difícil corromper Dalila. Ela aceita suborno, dinheiro, para acabar com Sansão, moralmente, espiritualmente. Ela tenta por 3 vezes, fazendo valer a paixão que ele tinha por ela, ela pede para ele dizer o porquê que ele era tão forte. E ele fala. E quando ele fala, o que ele diz? Verdade ou mentira? Igreja do Senhor. Verdade ou mentira que ele fala por 3 vezes para Dalila? É? Eu quero ouvir. Verdade ou mentira que ele fala para Dalila por 3 vezes? Mentira. Tendões frescos que eram tiras de couro, cordas novas. Não é assim que ele fala? Aquela questão da urdidura da telha, com as 7 tranças, com pino de tear. Tudo aquilo que ele disse, ó, se fizer assim, eu perco a força. Se fizer assim, eu perco a força. Se fizer assim, eu me enfraquecerei como qualquer outro homem. Ele mente. O nazireu consagrado por Deus mente. Irmão, crente não mente. Ou não deveria mentir, se é filho da luz, que não contém mentira. Tem que falar a verdade. Não mentir. Não mentir sobre o que escreve. Não mentir sobre o que está pensando. Não mentir sobre o que está fazendo. O crente não deve mentir. Mas nós temos um homem consagrado a Deus, Nazireu, desde o ventre da sua mãe, que mente 3 vezes. Com a maior cara lavada, ele mente. Se ele não quer dizer, diga, eu não vou dizer a você o segredo, não posso falar. Mas precisava mentir. Não posso falar. Eu não posso. Mas diga, você não gosta de mim? Gosto. Mas se você gosta de mim também, você vai me compreender no que eu te digo que não posso te dizer isso. É. Porque a coisa é assim, funciona dos 2 lados. Ah, mas você não me ama, tem que dizer. Então, se você me ama, tem que me respeitar por eu querer te dizer. É dos 2 lados. Não é um lado só, não. Mas ele preferiu mentir. Quando a pessoa está no pecado, ela mente mesmo. Sai mentindo. E com uma Eva aí, meu amigo, com a cara lavada, mente. Mente até na igreja. Mente dos irmãos. Ah, mentir em casa, mentir no trabalho. Mente.
Depois de 3 tentativas frustradas, Dalila consegue arrancar o segredo de Sansão, o gigante colossal pela sua força. Ele era apaixonado por ela. E teve uma hora, então, depois da 3ª tentativa, que ela força, e ela força, e ela força. Então aqui ele diz, verso 15, Juízes 16, Dalila fala, como dize que me amas, se não está comigo o teu coração? Dalila, você é tremenda, você sabe jogar. Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste tua grande força. O que importava ela saber a grande força de Sansão? Qual a diferença para ela saber a grande força de Sansão? O que poderia promover a edificação na vida de Dalila? Saber a força do homem que era apaixonado por ela. Para que ela queria saber a força do homem que era apaixonado por ela? Para quê? Pensa, Sansão. Mas não, está apaixonado. Por que pensar? Mentiu 3 vezes, está no pecado mesmo. E agora ele então olha para ela com um olhar de superioridade. Peraí, eu vou te contar. A minha força onde está. Ela importuna ele todos os dias com suas palavras. Ela molesta, olha só, ele tem grande força. Mas Dalila, como mulher, sabia usar as armas de mulher. E ela importuna ele todos os dias. Ela molesta ele todos os dias. Ela interroga ele todos os dias. Até que tem um dia que a alma dele já impaciente de matar, em outra tradução, já angustiada até a morte, ele, verso 17, descobre o coração dele para ela. Vamos lá? Descobriu-lhe todo o coração. Ele disse, nunca subiu navalha a minha cabeça, porque eu sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se eu vier a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Pronto, ele disse tudo. Vendo Dalila que ele revelou o que estava no coração dele, porque a mulher sabe quando o homem apaixonado diz a verdade ou não, e ela sabia que agora, depois de 3 mentiras, ela percebeu que ele descobriu o coração dele para ela, disse que estava guardado lá no âmago do seu coração, no fundo do seu coração. Ela então mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo, verso 18, dizendo, subi mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. Então os príncipes subiram ter com ela, e trouxeram com eles o dinheiro, e pagaram a Dalila pela traição a Sansão. Sansão é capturado, mas antes de ser quando ele é capturado, os homens, para ter certeza que ele não poderia impor nenhum risco a eles, mesmo sem ter força mais alguma, ou força normal de homem, e portanto poderia ser subjugado por mais de 1, 2, 3, 4 homens, como estavam ali, para ter certeza, presbítero Jaime, o que eles fazem? Eles vazam os olhos de Sansão. Eunice Costa, Sansão fica cego. Já estava cego no pecado, agora está cego literalmente. Cuidado, irmão. O pecado cega. Cuidado. Sansão é capturado, é vazado os seus olhos, é humilhado. E quando é vazado os seus olhos e quando é capturado, ele percebe, Dalila me traiu, a senhora da noite. E aí eu prefiro mais agora o segundo nome. A sedutora o enganou. Onde está sua paixão agora, Sansão? Aonde está? Gaza, onde começou a sua queda, é onde começaria a sua redenção. Sansão vai para a prisão. Na prisão ele cego, ele fica moendo trigo na prisão. Luz do sol, agora se encontra uma mais terrível escuridão. Escuridão da prisão e escuridão da sua vista, porque não enxergava mais nada. Mas no versículo número 22 de Juízes 16, há uma informação. Depois que ele foi preso, e o cabelo de sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Deus dá uma segunda chance. Sansão teve um encontro real com Deus na prisão.
Por que, pastor? Antes não teve, não? Não, antes não. Sansão era apenas um membro de igreja. Estava lá, ia domingo, de manhã, às vezes quando dava à noite dava para ir também. Às vezes quando tinha um evento, um aniversário de Giovannici, coral, do pastor, aí vinha também de noite, para dar um abraço nos amigos, nos irmãos que ama tanto. Durante a semana não tem condição de estar lá, porque tem as suas obrigações, não pode vir, não tem condição de estar junto. Só são membros de igreja com todos os seus problemas. Mas aqui nós temos algo mais e mais forte, mais profundo em relação a Sansão. Ele não é mais só um membro de igreja, até porque Jesus não quer membros de igreja, Jesus quer discípulos. Que mesmo que não possam estar aqui durante a semana, estão no trabalho, em casa, na vizinhança, aonde estiverem, tendo oportunidade, e Deus dá, evangelizando. É isso aí, evangelizando. Até no trabalho, com uma palavra de oração, orientando um colega à luz da palavra de Deus. Nos poucos segundos, minutos que você dispõe para falar com aquele colega quando ele chega perto de você. Sansão tem um encontro com Deus na prisão. Sansão se arrepende dos seus pecados. Meu irmão, se arrependa dos seus pecados. Não fique cauterizado nos seus pecados. Se arrependa dos seus pecados. O que você está fazendo, que está desviando você de Deus, abandone agora. Renuncie àquilo que está tirando você da presença do Pai. Peça perdão a Deus pelos seus pecados. Tudo o que você está fazendo, que você pensa, que você fala, que você faz, e que é pecado diante de Deus, nos céus da terra, peça perdão a Deus e renuncie dos seus pecados. Homens, mulheres, idosos ou novos, que estão me ouvindo hoje, se arrependam dos seus pecados. Não deixe seu coração ficar cauterizado enquanto essas palavras saem desse púlpito. Se arrependa dos seus pecados. Sansão tem um encontro real com Deus. Se é Roberto presbítero, ele se arrepende dos pecados dele. Não foram poucos. Para alguém tão consagrado pelo Senhor no ventre da sua mãe. Ele se arrepende dos seus pecados, volta a ter uma vida de comunhão e oração com Deus. Sansão reconhece a sua fragilidade. O colossal Sansão reconhece a sua fragilidade. E Deus o escuta. Juízes 16, verso 28. A oração de Sansão. Vamos lá? Verso 28. Diz assim, a hora está avançando, vou entregar já, mas tem que ler esse texto. Sansão, 28, capítulo 16, Juízes. Sansão clamou ao Senhor e disse, Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim. Sansão, agora você fala com Deus. Agora você fala com Deus. Agora tu lembra de Deus. Na hora do leão, nada. Na hora da Filisteia, que quis casar, seu pai falou para não casar, nada. Na hora de pegar o favo do mel, vir comendo pela rua, pela estrada, satisfeito da vida, comendo, nada. Na hora de olhar para Dalila, aquela mulher fantástica, onde as noites de sexo eram tremendas, nada. Agora tu lembra de Deus. Tu lembra que tu está na prisão. Tu lembra de Deus. Mas Deus é bom. Deus é bom e dá uma oportunidade. Vamos lá, Sansão. Vamos conversar com Deus juntos. Verso 28. Sansão clamou ao Senhor e disse, Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim. Ele sempre lembrou de você, Sansão. Você que esqueceu dele. E dá-me força só esta vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filhos teus, ao menos por um dos meus olhos. Alguns dizem que Sansão, nessa oração, ele estava com um espírito egoísta, vingativo nesta oração. Eu não vou discutir com quem fala isso. Eu vou mostrar a Bíblia Sagrada. A gente não tem que discutir com as pessoas. Evaí, o que nós aprendemos? A Bíblia, ela interpreta ela mesma. Quem diz que está com o espírito vingativo e que ele não tinha fé,
e que ele queria se vingar somente. Então vamos lá, Hebreus capítulo 11, verso 32, 33. E que mais direi eu? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas e fecharam as bocas de leões. Sansão, Evaí, está na galeria de heróis de Hebreus. Então não discuto com quem fala que está com espírito vingativo. Mostra a Bíblia para mostrar que ele tinha fé. Está na galeria dos heróis da fé. Fecharam bocas de leões. E ele estava prestes a fechar a boca dos filisteus. Mais gente dos filisteus matou Sansão na sua morte do que na sua própria vida. Depois de vencer pela última vez os filisteus, enfim, o escritor de Juízes encerra a história de Sansão. Eu já li para vocês, vou repetir. Foram então os seus irmãos, e toda a família de seu pai, que já era morto, para buscá-lo. Buscar quem? O corpo de Sansão. Por quê? Porque Sansão, minha irmã Su, ele pede a alguém para colocá-lo perto das colunas daquela grande casa, aquele grande palácio, que tinha mais de 3.000 homens e mulheres ali dentro, filisteus. O povo filisteu que queria rir, zombar do gigante israelita chamado Sansão. Ali também havia os príncipes filisteus. A nata estava ali, a elite estava ali. Mais de 3.000 homens e mulheres estavam naquele lugar. Sansão pede, me coloque perto das colunas dessa grande casa. E então aquele rapaz colocou ele para as colunas. O cabelo já tinha crescido. No que tinha crescido, Deus já tinha perdoado a Sansão os seus erros. E Deus refez a força de Sansão. E Sansão esticou seus braços, direito e esquerdo, nas colunas. E quando ele esticou no último suspiro dessa última força, ele então fez força, as colunas então embicaram cada um para os seus lados. E aquela grande casa caiu sobre toda aquela gente. Sansão morreu, mas levou com ele toda aquela corja que era contra Deus e contra o seu povo. Levou seus irmãos ele e trouxeram o seu corpo, buscaram o seu corpo nos escombros e levaram então, sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão liderou Israel durante 20 anos. Juízes 16, verso 31. Esse presbítero Jaime é o segundo final de Sansão. Na chance, na oportunidade que Deus deu a ele. Irmão, quero fechar com você da seguinte forma, lições sobre Sansão. Não basta ser cristão ou seguir uma religião. É necessário nascer de novo. Não basta ser cristão, não basta ser membro de igreja, batizado, porque meu pai era da igreja, minha mãe era da igreja, fui batizado quando criança, ou depois de adolescente, porque está todo mundo se batizando, disseram para mim que na presbiteriana que fizesse 18 anos seria afastado do rol de membros, porque eu não seria mais de menor, seria de maior, então eu fiz minha profissão de fé, me batizei, tudo direitinho, como tinha que ser, mas não basta ser membro, não basta, irmão, ser cristão ou seguir alguma religião. É necessário nascermos de novo. E só quem faz nascer de novo é o Espírito Santo que nos convence que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É necessário ter arrependimento, entender que somos falhos, que erramos, que não temos a verdade absoluta, que ninguém tem a verdade absoluta a não ser Deus, a não ser Jesus. É necessário arrepender-se por uma vida de comunhão e obediência com Jesus. Acostumar-se com o pecado é perigoso. Acostumar com o pecado leva a gente para um abismo. Acostumar com o pecado chama outro abismo, e chama outro, até que tudo se faz trevas, e parece que seus olhos foram vazados, igual de Sansão. A obediência deve estar nas pequenas coisas do dia a dia. Do dia a dia.
Quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Sansão brincou com o pecado, por mais de uma vez, foi se aproximando do abismo de passo em passo, foi se aproximando. Até que, de repente, se ele vivesse nos tempos de hoje, Sansão daria um clique no seu computador e apareceria lá direitinho um site pornográfico. Coisa. Cuidado, porque esse passo pode levar você para um abismo. Vigie, resista. Deus tem recompensas maiores para nós do que os momentos de prazer proporcionados por um sexo virtual, ou um sexo extraconjugal, ou algo parecido. Tem tanta coisa aí que dá até medo. Os filisteus que prenderam Sansão se escondiam no quarto de Dalila. Juízes 16, verso 9. 3 vezes estavam ali os filisteus no quarto de Dalila. Uma demonstração que a vida sexual de Sansão estava impura e imoral. A vida sexual de Sansão era impura e imoral. Ali onde ele tinha prazer com Dalila, havia homens escondidos vendo tudo que era ali praticado. E no seu quarto, literal ou do coração, quem é que está olhando o que você está fazendo? Porque os filisteus estavam olhando tudo que Sansão fazia. Será que no teu quarto literal ou espiritual, no seu coração, há filisteus escondidos? E o nome dele pode ser adultério, pode ser homossexualismo, pode ser prostituição, pode ser pedofilia. Qual é o nome do seu filisteu que está escondido no teu quarto? Ou qualquer outra coisa que eu não mencionei aqui? Se existe algum filisteu desta forma no teu quarto, que eu mencionei ou não, é preciso que você derrube este filisteu, ou que você derrote este pecado. Meu pastor, com sinceridade pergunto, como eu faço isso? Clame o nome de Jesus na sua vida. O perdão pelos seus pecados foi dado na cruz do Calvário por Jesus. Clame a Ele. Paulo diz, tudo que é puro, tudo que é agradável, tudo que é bom, tudo que edifica, tudo que é santo, que é maravilhoso, que vem dos céus, seja o pensamento das suas mentes e vossos corações. Deus é o Deus de muitas chances, mas é bom não abusar com Deus. Sansão perdeu oportunidades e oportunidades. Poderia ter feito muito mais por Israel. Não fez porque perdeu oportunidades. Mas ainda assim houve tempo para arrepender-se. Me coloque nas colunas. Que colunas, Sansão? A coluna dessa grande casa. E o rapaz colocou. Então Sansão, cabelo crescido, restaurada a sua força, dada por Deus e perdoado por Deus, na sua oração que fez ao Senhor, ele fez seu último esforço para derrotar os inimigos do povo de Israel. Eu acho que essa manhã é a hora de você derrotar os seus inimigos. É a hora de você derrotar os seus pecados. É a hora de deixar de ser insensível e começar a entender que estamos na igreja não para brincadeira, mas para servirmos a um Deus que é santo, que é puro, majestoso e maravilhoso, que me salvou e a ti salvou sem nós merecermos nada essa salvação. E mesmo assim, Ele teve compaixão por nós e nos buscou nesta terra como ovelhas perdidas. O Senhor Jesus Cristo nos buscou. Ainda há tempo para arrepender-se. O Senhor não chegou ainda. Ainda há tempo para arrepender-se. Deus não rejeita um coração sincero e contrito. Por isso vos digo em nome de Jesus, para mim e para ti, para nós, hoje é dia de arrependimento. Que Deus nos abençoe em nome do Salvador. Sansão, luz do sol, mas que viu a escuridão na sua vida, porque simplesmente não ouviu Deus.
palavra volta com o dirigente do culto desta manhã.